Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do eterno Deus esteja com você nesse momento. Eu estou fazendo uma leitura de um texto bíblico aqui, estou olhando aqui que o computador está aqui na frente, e eu quero meditar com os irmãos um pouco a respeito desse texto que se encontra em Mateus, no seu capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Aqui Yeshua, ele vai falar com seus discípulos judeus a respeito do templo, do que aconteceria nos dias finais. E esses dias finais eu quero meditar com os irmãos. O que seria esses dias finais? A partir do verso 1 diz assim: E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Yeshua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Yeshua está falando a respeito da queda do templo de Jerusalém. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Yeshua respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, a primeira coisa que ele diz é: tomem cuidado, porque vai vir enganadores. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Muitas pessoas viriam em nome de Jesus, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que significa isso? Cristo, dentro do contexto da mentalidade judaica, é Mashiach. Mashiach é ungido. Então, em outras palavras, Yeshua está dizendo: muitos virão em meu nome, dizendo que é ungido, dizendo que é o ungido de Deus, e enganarão a muitos, muitos que se dizem seguidores de Jesus, que vêm em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, dizem que são ungidos, enganam a muitas pessoas. São enganadores. E eles vêm em nome de Jesus. Tem que ter cuidado. E ouvireis de guerras, está acontecendo há muito tempo. E rumores de guerras, acontece há muito tempo. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, eu fico analisando esse texto, irmãos, eu percebo que Yeshua está falando tudo o que aconteceria na história, durante toda a desolação que o povo judeu iria passar. Então começa ali falando que viria muitos enganadores no nome de Jesus. Não só o povo judeu, é claro, mas todo aquele que aceitou a obra de Yeshua e foi enxertado na oliveira. Muitos seriam perseguidos durante esse período que Yeshua está falando, chamado de princípio das dores, né? Então, ouvireis de guerras, isso já acontece há muito tempo. Sempre. Principalmente depois que Yeshua subiu ao céu, Israel já começa a passar as desolações. Por exemplo, o general Tito invadiu Jerusalém, invadiu o templo, destruiu o templo,
destruiu a cidade e ali começa a desolação dos judeus, né? Se espalharam por todas as partes. Então já começa aí, ouvireis de guerras, rumores de guerras. Isso daí é em toda a história. Se você pegar todos os 2000 anos aí que já passaram, desde quando Yeshua veio aqui, fez sua missão e subiu ao céu, se você pegar esses 2000 anos, você vai ver que aconteceu tanta guerra e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Acontece isso há muito tempo. Reino contra reino. Se você analisar a história, você vai ver que tudo isso acontece. Isso daqui, irmãos, foi Yeshua que disse. Antes desses acontecimentos finais começarem, Yeshua preveu que seria grande esses acontecimentos durante a história. Isso daqui não é da noite para o dia. Isso daqui são séculos. Já foi até milênios, porque foi 2000 anos. São séculos e séculos de guerras, rumores de guerras, de nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, acontece há muito tempo. Pestes, ou seja, doenças terríveis, incuráveis, doenças tenebrosas que assolariam a humanidade, que acontece há muito tempo. A última, eu não vou falar aqui, os irmãos já até sabem, que aconteceu há pouco tempo aí. Terremotos, sempre aconteceu em grande e vem aumentando nos últimos tempos. Os maremotos também, né? Os mares se agitando. E isso aconteceria em vários lugares, está escrito. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, nesses 2000 anos de história, tudo, quando começou a desolação dos judeus, começou todas essas coisas a acontecerem, é o princípio das dores. E o que significa isso? Significa que Jesus estava falando que essas coisas, quando começavam a acontecer, seria o princípio. Mas não que esse princípio de dores iria permanecer no princípio. É claro, por exemplo, a mulher quando vai dar à luz, ela começa com as dores, a dor vai aumentando até que ela dá à luz. Ela não fica lá nos princípios de dores para sempre. Meu Deus do céu. Eu vejo tanta gente, toda vez que lê o texto, fica falando, é princípio de dores, é princípio de dores. Mas as dores, elas vão aumentando até ser o fim das dores, até chegar ao fim das dores, que é quando a mulher, ela dá à luz. Todas essas coisas são o princípio de dores, Jesus diz. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Yeshua, o público judeu seria perseguido e odiado por todas as nações da terra. É o que acontece. Muitos judeus, mesmo aqueles que não aceitaram a Yeshua como o Mashiach, como o Messias, eles nem sabem o porquê que tanta gente, tantas nações odeiam eles. Por que as nações, muitas nações querem a extinção de Israel? Eles não sabem o porquê. Mas é por causa do nome de Yeshua. Porque ali tem a promessa do Eterno. Quem mantém Israel vivo é o Eterno. E isso por cumprir sua promessa em Yeshua. Porque Yeshua, ele é o rei de Israel. Ele vai governar, ele vai se assentar no trono em Israel, em Jerusalém. E vai reinar sobre todas as nações.
Então, os próprios judeus que não aceitaram o Mashiach e Yeshua como Mashiach, eles não sabem o porquê de tanto ódio que muitas pessoas têm contra eles. Mas, na verdade, Yeshua já deixou aqui profetizado: vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu não vou nem citar aqui toda a perseguição que os judeus passaram na história, não vou citar aqui o Holocausto, que foi a pior barbárie que já existiu na história da humanidade. Eu não vou citar aqui essas coisas porque os irmãos já conhecem. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Inclusive, já que eu estou falando aqui do público judeu, muitos falsos profetas têm se levantado falando contra o povo judeu, falando do que não sabe, falando que eles, né, pelo fato de terem rejeitado o Mashiach e Yeshua, é por isso que Israel está sendo cada vez mais perseguido, punido, e merece ser punido, e a igreja veio para substituir Israel, e esses tipos de coisa, irmãos. São falsos profetas e eles enganam a muitos, porque eles colocam as promessas de Deus de escanteio e colocam uma doutrina criada na mente, na mentalidade aí da religião, tirando o judeu e colocando outro povo no lugar do judeu. Isso é uma doutrina estranha. E muitas das vezes, muitos até usados por demônios para falar essas coisas. E por se multiplicar a iniquidade aqui no texto que foi escrito, registrado em grego, é anomia, que significa ausência de lei. Por se multiplicar a iniquidade, a ausência de lei ou a transgressão da lei, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então você vê que Yeshua, como um judeu, falando para discípulos judeus, estava deixando claro para eles que esse evangelho do reino de Deus, que Deus veio restaurar Israel, veio restaurar a humanidade a partir da nação sacerdotal de Israel, esse evangelho do reino, ele tem que ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho do reino, ele aí já mostra que existe sim um avivamento final. Muitas pessoas que eu já vi falando a respeito que acreditam que vai ter um avivamento final antes da volta de Yeshua. E o avivamento final, ao meu ver, é exatamente esse evangelho do reino, sendo testemunhado por todas as nações. Mas não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino. E o reino será em Jerusalém. O reino será em Israel e Yeshua vai se assentar no trono em Jerusalém, em Israel. A partir de lá, de Sião, é que vai sair a lei para todas as nações. Não é do jeito que muita gente pensa. Não é qualquer evangelho. Porque se fosse hoje em dia, com o poder que a internet tem, o evangelho do jeito que está sendo pregado, está sendo espalhado para o mundo inteiro. Muitos lugares está ouvindo a palavra de Deus. São poucos lugares que a internet não está chegando hoje em dia. Eu sei que tem lugares que tem um impedimento de chegar. Por exemplo, a Coreia do Norte é um país fechado,
Estão querendo transformar o Brasil também numa Coreia do Norte. Mas aqui tem muita gente que já conhece Yeshua. Aqui tem milhares de pessoas que conhecem Yeshua, cristãos, que conhecem a palavra de Deus. Aqui dá para fazer um sacode nesse país aqui com a palavra de Deus. Lá na Coreia do Norte, infelizmente, poucas pessoas conhecem, porque é um país fechado. E tem lugares desse tipo aí que precisam serem alcançados com o evangelho. Mas o que Yeshua está dizendo é sobre o evangelho do reino e não qualquer evangelho. Não é simplesmente você falar, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu. Jesus, ele é maravilhoso, ele salva, ele cura, ele batiza, ele transforma as vidas. E ele vai transformar os nossos corpos, vai tirar esse corpo de corrupção e vai transformar num corpo sem corrupção. Ele fará tudo isso. Mas o evangelho do reino não é só pensar, eu vou sair da terra e ir para o céu. O evangelho do reino é transformar essa terra aqui. O evangelho do reino é Yeshua voltará e vai destruir a impiedade e vai transformar essa terra aqui. Essa terra aqui foi feita para ser habitada pelo homem de uma forma que venha ser glórias para Deus e não simplesmente um lugar cheio de impureza, de tristeza, de maldição, de morte. Não, Deus quer restaurar isso daqui e Ele vai fazer isso porque está escrito. O Evangelho do Reino é a restauração de tudo que foi corrompido e não destruir a terra. Não destruir a terra, não destruir o homem que Deus criou, mas sim transformar, restaurar. Deus quer restaurar essa terra no estado que ela foi formada, como no Jardim do Éden. E Deus fará isso. Então, por se multiplicar a iniquidade, eu parei aqui no verso 12, o amor de muitos esfriará. Obviamente, quando aumenta a falta de obediência a Deus, quanto mais o povo transgride a lei de Deus, o amor de muitos se esfria, porque a falta de lei de Deus gera somente coisa ruim. Gerando coisas ruins, o amor se esfria. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então, o evangelho do reino, que tem base em Jerusalém, nas promessas de Deus sobre o povo de Israel, agregando as nações, em testemunha a todas as nações, esse evangelho, quando chegar, então virá o fim. Aí Yeshua ele vai começar a falar algo mais profundo, dando já tipo dicas do que aconteceria. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aí eu fico observando, irmãos, essa palavrinha aqui, abominação da desolação. Então você vê que viria uma abominação da desolação no lugar santo. Que lugar santo? O lugar santo que Yeshua está falando é o lugar do templo. Do templo, onde foi o templo de Salomão, depois foi destruído, depois foi reconstruído e foi destruído novamente pelo exército romano e o general Tito. Mas o que eu quero focar é aqui. É uma abominação que aconteceria por causa da desolação.
Abominação da desolação. O que seria a desolação? A desolação está falando do povo judeu que sairia desolado, que iria por todas as partes da terra em desolação, ficaria em desolação. Quando foi invadido Jerusalém e o povo judeu foi expulso, ficaram em desolação. Então, ali começa a abominação a tomar conta daquele lugar sagrado, o lugar santo, onde era o templo. E já no século, se você estudar, fazer uma análise aí na internet, você vai ver, no século VII já estava ali sendo erguida, já estava de pé as mesquitas islâmicas em cima do lugar santo. Até hoje está lá aquele domo, né, que todos conhecem, aí, o Domo da Rocha. Está lá no lugar santo, meus irmãos. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha o que Yeshua diz, quem lê, entenda. Aí ele vai começar a falar novamente, dá para entender o público judeu. Ó. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, público judeu. Judéia hoje em dia é dominada em grande parte ali, hoje, por territórios palestinos. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso daí eu fico pensando, essa última invasão que aconteceu lá em Israel, quantas mulheres grávidas, quantas mulheres chorando a perda de seus filhos, mulheres grávidas, mulheres com criança de colo, crianças sendo torturadas. Irmãos, as coisas de Deus, elas não são, que nem eu falei, assim, de repente. É gradativamente que vai acontecendo essas coisas que Yeshua diz. É gradativamente, é aos poucos. Isso daí vem de séculos e séculos acontecendo. Só que, é que nem já foi dito aqui sobre as dores de parto. O princípio das dores começou, mas essas dores elas vão aumentar até o ápice. Está acontecendo, as dores estão aumentando. O que Israel está passando hoje, que o mundo escancaradamente vem odiando os judeus. Você está pensando, irmão, que isso é em vão? Isso daí é cumprimento da palavra de Deus. Eles estão sendo odiados. E isso tudo é pelo nome de Yeshua. Pelo nome de Jesus. Tanto que não só os judeus são odiados, mas todos aqueles que guardam no seu coração as leis do Deus de Israel, que guardam os princípios desse Deus. Cristãos que guardam no seu coração as leis do Deus de Israel, que guardam a moral, serão perseguidos também. Apocalipse mostra que o dragão iria perseguir a mulher, Israel, e a sua descendência. Todos aqueles que crê no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó serão perseguidos também. Só que a vitória final é garantida por esse Deus. Deus, assim como ele protegeu Israel lá no Egito, mesmo no meio da tribulação, ele protege o seu povo no meio das tribulações. Ele mantém o seu povo vivo no meio das tribulações. Prova disso é o próprio povo de Israel, a própria nação de Israel. Tentaram destruir de todas as maneiras, estão tentando até agora.
mas não vão conseguir. Porque a promessa do Eterno é fiel. Yeshua diz, orai para que a vossa fuga, aqui ó, dá para entender que é o público judeu, não tem jeito. Ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno o povo está tudo recolhido, nem no Shabat, nem no sábado. Quem guarda o Shabat? Jesus está falando para o público judeu. Porque quem guarda o Shabat? O público judeu e aqueles que acreditam no Deus de Israel, que também é o nosso Deus. Simples assim. Quem ainda não entendeu, que passe a entender. Porque Deus é um só. O Deus de Israel é o mesmo Deus meu, de vocês que acreditam. Se alguém ainda não celebra o Shabat, passe a celebrar, porque já vai acostumando, porque no reino o Shabat vai continuar. Porque haverá então grande aflição, a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Aí eu fico pensando, essa grande aflição aqui, a desolação que o povo judeu está passando, eles não passaram em outros tempos. Da forma que está passando hoje, de uma forma estendida, tão grande assim, eles não passaram. Tanto é que faz pouco tempo que eles retomaram a terra de Israel. Os irmãos conhecem a história ali em 1947, 1948, a história antes aí do Holocausto, até chegar em 1948, aí vem a Guerra dos 6 Dias, aí vem todo esse processo e Israel está, na verdade, na sua terra, mas está sendo extremamente perseguido. Provavelmente o que vai levar à batalha final, que é o Armagedon. Mas isso daí está no livro dos profetas, né? Especificamente, você pode ler aí no profeta Ezequiel, capítulo 38, 39, você vai entender. Então, esses dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, ou sejam, encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, você está percebendo como está passando o tempo tão rápido? Hoje em dia, a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Tudo está acontecendo. O tempo está passando acelerado, porque breve Yeshua voltará. Breve Yeshua voltará. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. O ungido está aqui ou ali, não dê crédito. Porque vão surgir falsos ungidos, falsos profetas, e farão sinais tão grandes, prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas eu tenho predito para vocês. Então, Yeshua está dizendo tudo o que aconteceria para os seus discípulos, o público judeu. É claro que isso envolve toda a humanidade também, todo aquele que crê no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, está enxertado nessa oliveira, que é o povo de Deus, que é um só. O povo de Deus é um só. A igreja, que muita gente fala que a igreja substituiu Israel, isso daí é uma mentira. A igreja, ela é comprada das nações para estarem juntos com Israel, co-herdeiros das promessas que Deus fez a Israel. Abençoado seja Israel. Que Deus abençoe a Israel. Que Deus abençoe as nações. Que possamos entender essas coisas para que o evangelho do reino seja espalhado em todo o mundo. Irmãos, tem muita coisa que a gente poderia meditar aqui. Mas eu espero que você compreenda e comece a meditar nessas
palavras que Yeshua disse a respeito do fim dos tempos, que já estamos vivendo. Na verdade, há muito tempo, mas as dores de parto estão aumentando e está chegando no ápice. Breve a criança vai nascer. Quem é espiritual sabe. A criança vai nascer e vai ter alegria no reino de Deus. Que possamos estar lá, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Salvador. Que Deus te abençoe. Shalom, Shabbat Shalom. Que Deus te abençoe.